Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Números, capítulo 17, que diz assim: O bordão de Arão floresce. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, recebe deles bordões, um pela casa de cada pai, de todos os seus príncipes, segundo a casa de seus pais. E isto 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre o bordão. Porém, o nome de Arão escreve sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seu pai terá um bordão, e porá na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. E assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram bordões. Cada um deu um, segundo a casa de seu pai. 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão pela casa de Levi brotara, tendo enchido os gomos, produzido flores, dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor, e todos os filhos de Israel, e eles o viram. E tomou cada um o seu bordão, e disse o Senhor a Moisés: Torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que segundo o pôr, que sirva por sinal para os filhos rebeldes. Até aí. Glória a Deus, aleluia. Vocês estão vendo que a voz quase não está saindo, né? Ontem eu não tinha nem voz, tinha voz. Só Deus na causa, mas Deus está no controle de tudo. Nós vimos aqui que o povo murmurava contra Moisés e Arão, porque Arão foi escolhido para sacerdote, mas tinha os auxiliares. Tinha muitos outros que foram escolhidos também. Mas Arão era diferente. Arão era aquele que estava ali do lado de Moisés, que Deus escolheu. Foi Deus quem escolheu. Então, como o povo murmurava muito, e Deus não queria matar todos eles de uma vez ali, bem que Deus queria, mas Moisés intercedeu, né? E aí Deus falou para Moisés fazer isso. E eles, 12 príncipes, trouxeram cada um bordão. E Moisés colocou lá na tenda do testemunho perante o Senhor. Porque aí Deus ia mostrar para eles que Arão não estava fazendo o que ele estava fazendo porque era irmão de Moisés. Mas não, era porque ele era escolhido não pelo homem, mas por Deus. E tem gente que não engole esse negócio de dizer assim, eu não fui escolhido pelo homem, eu fui escolhida por Deus, foi Deus que me escolheu. Não engole. Se ele não vê descer um azeite ali, um homem, uma mulher descer azeite sobre a tua cabeça, eles não aceitam. Problema dele, porque vão morrer muito. Muito vai cair duro, vai ficar enfermo. Por quê? Por causa de se levantar contra o servo de Deus, contra a serva de Deus. Porque quando você se levanta contra um servo de Deus, contra uma serva, você está se levantando contra o próprio Deus. Aí a casa dessa pessoa vira um covil de Satanás. E ela não entende por quê, ele não entende por quê, porque está se levantando contra o servo de Deus, contra a serva de Deus. Porque já é Deus que peleja as nossas pelejas.
É lógico que nós temos peleja, mas Deus intercede. Quando Deus vê que o negócio é pesado, Deus diz, fica sentada, deixa que eu pelejo no teu lugar. E ali eles se levantaram ali contra Moisés e Arão. Não, porque não, isso não pode, murmuração. Só que é tudo por detrás das costas. É aquela panelinha, sabe? É aquela panelinha. Porque ele fez assim, ela não está vendo, ele não está vendo, mas Deus está vendo todas as coisas. Não passa nada, não tem nada escondido que não é revelado. E não tem nada oculto diante dos olhos de Deus, não é verdade? Deus vê todas as coisas. Tanto é que a palavra diz que aos seus amados, ou seja, quando ele fala amados, tanto faz homem ou mulher, é ser humano. Ele dá enquanto dorme. Ou seja, enquanto nós estamos dormindo, Deus está cuidando de nós. Sabe por quê? Porque a batalha espiritual é tão feia, que se Deus não colocasse anjos para cuidar de nós nem acordava. Acordava do outro lado já. E ali ele falou para Moisés, traz aí pé de bordão. O homem que eu escolher, esse vai florescer. Então tinha 12 lá. No dia seguinte, Moisés vai lá, na tenda do testemunho. E aí, imagina eles. Será que vai acontecer? Porque para colocar 12 bordões ali, não, alguma coisa vai acontecer. Será qual é o sinal que Deus vai dar do escolhido? Será que sinal vai ser? Ai, eu tô curiosa. Tem gente que nem dormiu. E aí o Moisés entra. Sabe por quê? Porque assim, todos nós somos chamados, todos, sem exceção, mas poucos são escolhidos. E aí, quando você é escolhida, não importa qual é o teu serviço, qual foi para quem foi que Deus te escolheu. Não importa se é para cuidar de criança, se é para limpar a casa de Deus, se é para ser uma evangelista, se é para ser uma missionária, e vai, etc, etc. Faça com amor. Eu não vou fazer porque o fulano não está fazendo, não. Não, ele não está fazendo, por que eu tenho que fazer? A fulana não está fazendo, eu não vou fazer, não. Por quê? Se ela não faz, eu não faço. Se ele não faz, eu não faço. Tu está fazendo é para o homem ou é para Deus? É para a mulher ou é para Deus? Porque quando nós agradamos o mundo, a gente não agrada a Deus. É por isso que eu sou desse jeito. Porque quem me chamou foi Deus. Independente do A e o B fazer, eu vou fazer, porque eu faço é para Deus. Foi Ele que me chamou e eu tenho uma honra. Para mim é uma honra servir a Deus. Eu não faço porque eu estou vendo os outros fazer, não. Eu faço porque eu amo o que faço. Amo a casa do meu Deus e por isso faço. Por isso faço. Não é porque está sobrando, tempo sobrando, não, porque é Deus que é dono do tempo. Se eu estou com pouco tempo, ele alarga o tempo. Ele faz o dia ficar longo para eu fazer tudo aquilo que eu preciso fazer. Esse é o nosso Deus. Então, eles ficavam murmurando. Por que murmurando? Eles não estavam sendo servo de Deus também? Não estavam ali fazendo a obra? Por que ficar murmurando? Não, porque ele não quer teu lugar. Ele não aguenta, não engole ver você onde você está. Ele queria estar no teu lugar. Mas para estar no lugar de Arão, tem que ter um coração segundo um coração que Deus escolheu. Porque foi Deus que escolheu. Será que Deus não te viu? Ele não sabe quem é você? Porque Arão não foi escolhido ali no meio daquele momento ali que o povo já estava tudo ali reunido ali no meio daquele deserto, não. Arão foi escolhido, chamado por Deus, no momento que Deus chamou Moisés. Moisés disse, Senhor, eu sou pesado de língua, manda outro, que Moisés ficou ali, revidando, retrucando para não ir. Deus disse, Moisés, quem é que fez a boca? Quem põe as palavras na boca não sou eu, Moisés. Não, Senhor, eu sou pesado de língua, eu não sei falar. E Deus disse, e aquele teu irmão Arão, falastrão? Então ele vai. Então foi ali.
Mas o povo não quer saber, não. Eles não sabem a luta que você trava. Eles não sabem quantas 3 horas da madrugada você está ali orando, intercedendo pelo povo. Eles não sabem quanto que você jejum. Eles não sabem da tua vida. Eles só sabem quando você está ali na telinha. Ali eles estão vendo ali. Aí deseja estar no teu lugar. Mas não sabe quantos leões, quantas serpentes você já pisou na cabeça para estar onde você está. Não sabe. Se ele estivesse no teu lugar, muito já não estava mais nem vivo. Porque nem todo mundo aguentaria passar o que você já passou para chegar onde você está. Não, não aguentaria, não. Não aguentaria. Acha que é moleza. Moleza é tomar pirulito da boca de criança. Isso é moleza, né? Porque a criança não tem força. Né? Ele vai lá e toma e pronto. Isso é moleza. Mas fazer a obra, mas é Deus que nos sustenta. É ele que nos mantém de pé. E Arão estava tranquilo, por quê? Porque ele sabe quem chamou ele. Moisés também, porque Moisés foi apresentado. Deus se apresentou para Moisés lá no meio daquele deserto, naquela sarça ardente. Mas Deus queria mesmo era detonar eles tudinho. Queimar eles, fritar eles tudinho ali, como frita um peixe ali no óleo quente. Fogo. Fazia descer fogo do céu, matava tudinho ali. Mas Moisés, não, Senhor, não faz isso. E aí Deus disse, tá bom, para eles parar de murmurar contra mim. Mas ele estava murmurando, não era contra Moisés e Arão? Aí é que eu te falo. Aí você não entende, aí diz assim, tá aí ela, ó, já tá jogando praga. Que eu jogo praga para ninguém não, ô boca de caçapa. Não jogo praga para ninguém não. O que eu falo é a verdade que está aqui na Bíblia. Eu não estou inventando história, não. Não. Você que tem que limpar esse ouvido e tirar esse negócio, essa imundícia do teu coração, da tua mente, porque tudo que é falado, tu já leva pro lado da maldade. Já pensa, tá falando comigo. É porque se a carapuça tá servindo, é porque você tem que tapar essa brecha. Você tem que fechar as brechas, tapa as brechas. Porque se toda palavra você diz, não, tá falando mal de mim, é porque você tá devendo, né, não? Porque se tu não tá devendo, não tá nem aí, né? Não tá temendo nada, eu não tô devendo. Não, não é. E ali, Deus disse, vai. Aí, no dia seguinte, Moisés entra na tenda do testemunho, né? Vai buscar os bordões que está ali na tenda do testemunho perante o Senhor. Quando Moisés pega os bordões, o único bordão que floresceu, que deu amêndoa, um pau seco torrado, que não tinha mais vida, não era árvore. Não, é porque vai ver que ele já estava de florzinha. Não, estava tudo aquela coisa seca, torrada. Mas esse é o Deus que eu estou falando. É o Deus do impossível, que pode transformar a tua vida, te tirar do fundo do poço e te colocar num lugar onde tu nunca nem imaginou. Esse é o nosso Deus. Mas para isso nós temos que obedecer. E Arão e Moisés andavam em obediência, fazendo aquilo que Deus mandou. Ele não dizia, não vou fazer porque o fulano não fez. Ele não dizia, não. Porque ele sabia quem foi que chamou eles. Foi Deus. Não foi o homem nem a mulher, não. Foi Deus que chamou. E aí, imagina os fofoqueiros de plantão, os invejosos, olhando o único bordão que floresceu foi o de quem? De Arão. Aí, então, que eles vão falar, Senhor, o Senhor está puxando o saco de Arão, Senhor? Vai falar isso para Deus? Vai, que tu vai ver o que é bom para tosse. Porque Deus conhece nós mais do que nós mesmos. Ele sabe o que nós vamos fazer daqui a o tempo final que a gente vai viver. Ele sabe. O que nós vamos fazer, o que nós vamos aprontar. Ele sabe tudo. Aí, para evitar esse aborrecimento, é que ele faz isso. Ele prolonga, ele prorroga, entendeu? Ele dizia, não, vai por aqui, vai por aqui. A gente pensa, meu Deus, mas eu queria era assim. Meu Deus, mas é tudo que eu quero. Aí depois, quando Deus dá a tranqueira, ai, meu Deus, não era isso que eu queria. Não, eu não queria. Queria tanto ser serva de Deus, queria tanto ser servo de Deus, quando tem a oportunidade de fazer, fica aí numa preguicite aguda. Ai, não, eu já tô cansada. Ai, não, je suis mou. Ai, je suis fatigué. Ai, não, bem esquemo.
não está cansado? Você está ouvindo minha voz direito? Tá? Então eu teria 1001 motivos para não gravar o áudio da palavra de... Gente, só colocava um áudio. Gente, olha, eu não estou gravando porque eu não estou podendo nem falar. Mas se sair a voz, eu gravo. Gravo. Se der para entender uma vírgula, porque para Deus abençoar, não precisa ler a Bíblia de capa a capa. É uma palavra e Ele muda a tua história. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E aí, eles pararam de murmurar. Não, mas tu entendeu aquele negócio? Será que Moisés não foi lá e trocou aquele lá e cortou um galho de amendoeira e trouxe para lá e colocou aquele bordão? Não, mas o nome estava lá. Sabe lá, tu entrou lá na tenda do testemunho com ele? Não. Quem vai afirmar que ele não trocou, hein? Será? O demônio do será tá por aí. Tá por aí. Tá incredulidade. Mas quando Deus faz, ele toca no coração e faz você saber que foi ele que fez. Não teve maracutaia, não teve marmelada. Não teve não. Foi o próprio Deus. E aí Deus ainda diz, Moisés, pega esse bordão e coloca na tenda do testemunho para aqueles rebeldes, para os filhos rebeldes, para servir de sinais para aqueles filhos rebeldes. Ou seja, se Deus não mandou tu fazer, não se mete a fazer. Se Ele mandou tu fazer, é melhor tu fazer. É melhor tu fazer, porque quando tu não faz, dá um nó na tua situação, que tu roda, fica igual peão e não sai do lugar. Não sai não. Dá um nó, aí tu vai ver um que fica doente, outro que fica assim, outro que fica assado, e o negócio fica pior do que angu de caroço. Fica só Deus na causa. Por quê? Aí tu, mas meu Deus, eu tô fazendo tudo certinho, olha, tá mesmo? Tô fazendo tudo certinho, por que a minha vida tá desse jeito? Porque todas as vezes que Deus entra na vida de alguém, entra na casa de alguém, ela não permanece mais do mesmo jeito. A não ser que tu parou de andar com Deus e começou a colocar lixo dentro da tua casa. Olha só, quando o Davi pega a arca, chama aquele exército para ir levar a arca com ele. Todo mundo preparado, Davi vai saltando, dançando, com flauta, som de flauta, de tamborim, de rapa. Vai ali saltando, dançando, preparou tudinho, carro novo, tudinho. Mas no meio daquele, tem um que vai fazer aquilo que Deus não mandou. Lá o boi, que é a arca da aliança, vai numa carroça, em cima de um boi ali. O boi mete o pé no buraco, tropeça, a arca se tomba e um homem coloca, põe para tenta segurar a arca. Na mesma hora, Deus mata ele ali, na mesma hora. Mata. Cai ali. E ali a arca vai para onde? Para a casa de Obed-Edom, que nem estava no roteiro. Nem estava. Obed-Edom devia estar vendendo almoço para comprar janta. Mas quando a arca chegou, a Bíblia diz que a vida de Obed-Edom prosperou em tudo que era dele, prosperou 3 meses. É assim que acontece. A pessoa diz, eu estou servindo a Deus e nada está mudando na minha vida porque tu não tá no caminho reto. E tem o processo de lapidação. Tem o processo. Tu está pensando aceitei a Jesus. Pronto, minha vida já vai. É só sombra e água fresca. Mar de rosa. A rosa tem espinho. E nos mares tem tubarão. Tem peixe feroz. Entendeu? Então vigia, vaso. Vigia essa tua boca. Vigia esses teus pensamentos. Porque eu não estou ouvindo, outras pessoas não estão ouvindo, mas Deus está vendo tudo. E Deus não gosta dessa murmuração. Na frente da pessoa é uma coisa, por detrás mete a faca, mete o punhal. Deus está vendo tudo isso. Porque quando você se levanta para falar mal de um servo de Deus, você está falando do próprio Deus, está dizendo, Deus, tu não sabe nem escolher um servo bom? É isso que tu está falando, sabia? Tu não sabe. Deus, por que Senhor, o Senhor escolheu essa pedra de tropeço? Por que você escolheu essa daí, Senhor? Que não sabe nem falar.
Porque tu escolhesse daí, Senhor, que não sabe nem falar. Quem é que é o dono de tudo? Quem é que põe a palavra na nossa boca, não é Deus? É Ele. Então, não fique falando coisa que tu não entende. Tá precisando de sabedoria? Peça a Deus. Tá precisando de entendimento? Peça a Deus. Tá precisando de discernimento? Peça a Deus. Tudo que nós precisamos, só precisamos pedir de Deus, porque Ele dá abundantemente mais do que nós pedimos ou pensamos. Amém? Deus sabe todas as coisas. Se Deus te escolheu, não fica triste, não. Ai, porque estão falando mal de mim. Ai, fala mal, cai pedaço, cai. Se caísse pedaço, eu não tava mais nem viva. Tava não, meu amigo. Tava não. Porque o que falam mal de mim, minha filha, não tá nem no gibi. Tá, não. Mas eu não tô nem aí. Quem me chamou foi Deus. E é só Ele. Só vou morrer quando Ele quiser. Posso até ficar com a voz rouca. Mas ainda tô falando. E quando eu tiver fôlego de vida, eu vou estar aqui. Pregando, falando. Olha, nós já estamos no terceiro ano dessa obra. Ela é uma bebezinha. Terceiro ano. Ontem foi o primeiro dia que eu coloquei uma palavra do dia que eu não gravei assim, na mesma hora, porque normalmente eu já gravo e já envio. Tinha uma gravada lá e coloquei. Normalmente é gravado na hora, porque ontem eu não tinha voz. Você tá vendo que a voz tá difícil ainda, né? Não tinha. Mas, porque eu tô cansado, porque eu tô de férias, porque eu vou viajar. Nunca. Eu já gravo ali, já deixo aquela 10, 20, 30 gravada. Porque eu sei que eu não vou ter tempo para não ter desculpa. Por quê? Porque eu não vou dar desculpa para vocês, sabe por quê? Porque o meu negócio é com Deus. Eu tenho que honrar o meu compromisso com Deus, independente de qualquer coisa. Eu tenho que honrar. E Deus sabe. No dia que eu não puder gravar, Ele sabe que alguma coisa aconteceu. Porque Ele sabe que eu sou fiel na minha aliança com Ele. Eu não dependo de A nem de B. Eu só dependo de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, Teu amor, Tua misericórdia na nossa vida, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, muito obrigada pelas bênçãos que você tem derramado nas nossas vidas. Pai, eu te peço, no nome do Senhor Jesus, consagra esta água, consagra este azeite, consagra, Senhor, tudo que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa beber desta água, usar desse azeite, Pai, que ela venha ser curada, que ela venha ser restaurada de toda e qualquer enfermidade que tiver no corpo dela, física ou espiritual, Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu te peço também, meu Deus, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência venha ser livre, venha ser quebrada toda aquela aliança que os descendentes dela, que os antepassados fizeram com o mundo das trevas, seja anulada, seja cancelada, no nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te peço, Pai, repreende, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, no nome do Senhor Jesus, caia por terra todo levante, todo intento do inferno contra a vida do teu povo, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai, vai repreendendo, Senhor, todo espírito do tranca-rua, da Maria Mulambo, do Zé Pilindro, da Pombagira, da Jezabel, do Enxucaveira. No nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada. Satanás e seus demônios vai saindo da vida desse homem, da vida desta mulher, da vida desta criança agora. No nome do Senhor Jesus, eu te repreendo. Vai batendo em retirada agora, para nunca mais voltar. No nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, repreende toda a obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, toda oração contrária, toda praga, todo pensamento contrário, tudo aquilo, Pai, que foi levantado para cancelar as nossas bênçãos, seja removido dos nossos caminhos. Toda pedra de tropeço, todo embaraço, todo obstáculo vai caindo por terra agora no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, Pai, toca do alto da cabeça, a planta dos pés, Senhor, daquelas pessoas que estão enfermas, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, repreende o espírito do medo, o espírito do câncer, o espírito da depressão, o espírito da loucura. No nome do Senhor Jesus, bate em retirada
agora da vida deste homem, da vida desta mulher, da vida dessa criança. Agora, no nome do Senhor Jesus, Pai, visita, Senhor, nossos locais de trabalho para remover, Pai, aquele espírito da Jezabel, esse espírito de confusão nesse local de trabalho e da inveja. Vai saindo agora, Satanás e seus demônios. Pai, envia essa legião de anjos, Pai, de cada lado deste mundo, Senhor, para remover esse espírito de confusão nesta casa, para trazer a tua paz, que excede todo entendimento, que esse casal que vivia em pé de guerra, que foi feita uma obra de feitiçaria para separar esse casal, no nome do Senhor Jesus, seja desfeita essa obra de feitiçaria, Pai. Pai, que esse casal retorne, Senhor, porque aquilo que Deus uniu não separa o homem. No nome do Senhor Jesus, volta para tua casa, homem. No nome do Senhor Jesus, vai caindo por terra agora todo embaraço do inferno. Pai, envia essa legião de anjos nos hospitais, Senhor, em cada leito desse hospital, Pai, para tocar em cada paciente, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando para abençoar o teu povo e livrar de todas as amarras, de toda a tribulação, no nome do Senhor Jesus. Pai, abre a janela dos céus e derrama sobre nós bênção sem medida no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.